Pronto. Consegue me ver, me ouvir bem? Ouvindo bem, vendo bem. Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Já tem algumas pessoas entrando aqui na nossa live. Hoje, nesse novo episódio, né, dessa série de lives que a Clínica Elcimar Coutinho está realizando, a gente tem como convidado o ginecologista da Clínica Elcimar Coutinho, o Dr. Jorge Valente, que vai falar com a gente sobre os pilares da saúde e imunidade. Esse tema que foi um dos mais aclamados aí durante o período de divulgação da live, resultou em diversas perguntas que a gente tentou compilar aqui em 10, mas de maneira geral houve uma adesão muito grande, porque é um tema que interessa a todo mundo, especialmente em tempos de quarentena, de isolamento social, que a rotina mudou, a alimentação possivelmente mudou, o sono também pode estar alterado. Então, por ser um tema de interesse de todos, acabou tendo uma adesão muito grande e hoje nada melhor do que um grande especialista para esclarecer as principais dúvidas dos nossos seguidores sobre essa temática. Primeiramente, o Dr. Jorge dispensa apresentações, né? Mas ele vai fazer uma breve introdução ao tema para contextualizar as respostas que a gente vai trazer, esses questionamentos que recebemos. Mas também, quem for entrando em tempo real, que não conseguiu mandar a sua pergunta ao longo da semana, pode ficar à vontade para enviar esses questionamentos aqui nos comentários. E aí, durante o nosso bate-papo, eu vou intermediando essas perguntas com o Dr. Jorge, tá? Doutor, fique à vontade. Estou só tentando ver se a iluminação fica um pouquinho melhor, Sim. porque senão ele fica refletindo um pouco nos meus óculos, mas eu acho que não, pelo tamanho da circunferência não tem como afastar muito e não cair a qualidade da luz. Mas não está incomodando tanto assim não, viu? Então tá, então vamos lá. Se virar um pouquinho assim já melhora. Bem, primeiramente, muito boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, um grande prazer estar fazendo essa live hoje, que é o dia do aniversário do fundador da Clínica Elcimar Coutinho, o Dr. Elcimar. São os 90 anos dele. Infelizmente, por conta dessa pandemia, não podemos ter uma comemoração mais efusiva, estar mais de perto, dar aquele abraço que gostaríamos nele, mas tenho certeza que, diante de tantas mensagens, de tantos telefonemas, vídeos, tudo que a gente viu em grande quantidade na internet, ele deve ter recebido em casa, ele sentiu tanto do carinho, do amor e de quanto ele é especial para todo mundo. Então, eu não podia deixar de começar essa live falando sobre isso. E começar falando sobre ele é algo que tem tudo a ver, porque você chegar aos 90 anos de idade, trabalhando em 4 estados, viajando 2, 3 vezes por semana, mantendo uma saúde mental, corporal, física, sexual, em todos os aspectos, muito acima da média. Isso é o maior exemplo que a gente pode ter do que se chama realmente saúde. Porque, na realidade, a imunidade é uma consequência da saúde. Então, muita gente hoje fica querendo uma fórmula mágica, um jeito rápido, um medicamento que possa transformar a sua imunidade. E, na realidade, a nossa saúde, a nossa imunidade, ela é construída desde a barriga da nossa mãe. Então, esse é o grande segredo de uma vida longa, de uma vida saudável e de uma imunidade saudável. É que quanto mais cedo a gente começar a se preocupar com isso, maior vai ser a eficácia de tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, o grande pilar da nossa saúde e imunidade começa na barriga da mãe. Portanto, a qualidade da alimentação, a qualidade da gravidez da mãe vai influenciar diretamente em fatores epigenéticos, além dos fatores genéticos que ela e o marido já transferiram para esse feto. Portanto, se ela fumou na gravidez, se ela bebeu na gravidez, se ela teve uma dieta ruim, se ela não fez atividade física, tudo isso pode causar impactos negativos na saúde do bebê que ainda vai nascer. Porque antigamente a gente pensava que só se transferia para o bebê aquilo que tinha carga genética, mas hoje em dia a epigenética mostra completamente o contrário. A gente pode transferir para um bebê dentro do útero tudo aquilo de bom ou de ruim que a mãe fez durante a gravidez. E aí depois que você toma todo esse cuidado com a gravidez, 2 marcos são importantíssimos para a formação da nossa imunidade. E a formação da imunidade está diretamente ligada à nossa saúde. Porque quem tem imunidade
adoece menos. Quem adoece menos tem saúde. Então, a formação da nossa imunidade, o marco inicial é a passagem pela vagina da mãe, pois essa vagina rica em lactobacilos são os primeiros micro-organismos que vão colonizar o intestino do feto. Portanto, como hoje em dia a maioria esmagadora começa a nascer de cesárea, mais de 60%, 70%, a depender de que lugar no mundo a gente esteja falando, obviamente, você já tem um impacto negativo no marco importantíssimo, que seria essa passagem do feto pela cavidade vaginal no momento do parto natural. Porque é muito importante, pois é a primeira colonização do intestino. E o segundo marco seria exatamente o aleitamento materno. Portanto, a mãe é fundamental para 2 vacinas para o bebê que vão ser muito importantes para a imunidade dele para o resto de toda a vida. O líquido vaginal no momento do parto e o seu aleitamento. E o que a gente vê cada vez mais frequentes são pessoas que têm uma amamentação curta e que muito rapidamente têm a necessidade da introdução de um leite artificial por conta do retorno das mães ao trabalho. A gente sabe que o ideal seria ao menos 2 anos de aleitamento, com pelo menos 6 meses iniciais de leite exclusivamente materno. E o que a gente vê na realidade é completamente diferente disso. Então, assim, eu fui bem lá no fundo para que os senhores entendam que os motivos de tantas doenças, de tanta obesidade, de tanto câncer, de tanto tireoidite de Hashimoto, de tanta doença autoimune nos dias de hoje, se deve a uma completa modificação de tudo que traduzia a saúde de 40, 50, 60 anos atrás. A começar pela gravidez e pelo desfecho do parto. Então, uma gravidez onde a mãe altamente estressada, continua trabalhando até o final, onde bebe, fuma, tem uma dieta totalmente cheia de produtos químicos que são ruins para a saúde do neném. Isso tudo, aliado a um parto cesariano mais frequente e uma falta de aleitamento, vão combinar com uma criança muito mais frágil. É por isso que hoje em dia a gente tem muito mais criança com alergia, com asma, com problemas respiratórios. É por isso que a gente hoje em dia tem muito mais criança com transtorno, com déficit de atenção. É por isso que hoje em dia a gente tem muito mais criança com autismo. Por quê? Porque apesar de sintomatologias diferentes, são todas patologias que têm o mesmo início, que é o intestino. Por quê? Porque o nosso intestino é o centro da nossa imunidade. Então, se você tem uma alimentação ruim, se você nasceu de parto cesárea, se você não passou por um aleitamento materno adequado, você vai ter uma imunidade comprometida. E o que acontece? As mães, hoje em dia, criam verdadeiras redomas ao redor dos fetos. E a gente sabe que a formação da imunidade inata, ou seja, da nossa proteção natural, tem relação direta com os antígenos que a gente tem contato. Os antígenos são fragmentos de vírus, de bactérias, de substâncias que, quando inaladas ou ingeridas, vão promover a formação de anticorpos. Então, vários estudos corroboram isso, mostrando que é muito mais frequente asma, é muito mais frequente alergias em crianças da cidade com crianças do campo, que vivem em contato mais com a natureza. E esse também é o motivo pelo qual os pediatras, os nutricionistas orientam dietas variadas, pratos coloridos, não só pela variedade dos nutrientes que isso pode nos dar, como pela variedade dos antígenos que vão formar anticorpos que isso pode nos dar. Por quê? Porque quanto mais antígenos a gente entra em contato, mais diversificada vai ser nossa microbiota, mais preparado para coisas diferentes o seu sistema imunológico vai estar. Quanto mais monótona a sua dieta, mais de um nutriente só você vai ter e mais de um antígeno só você vai ter contato, e vão ter muito mais antígenos que você não teve e que quando tiver, eles vão causar doença e você vai estar mais despreparado porque o sistema imunológico não fez anticorpos com relação a eles. Portanto, antes de falar sobre qualquer tipo de receita, de implante, de vitamina, a gente tem que conscientizar que tudo tem que começar no planejamento para engravidar. 3 meses antes, o ideal é que os dois, tanto o pai quanto a mãe, parem de beber,
tenha uma dieta mais adequada, equilibre as vitaminas, veja os níveis de hormônio, procure fazer atividade física, porque isso vai aumentar a qualidade dos seus gametas e, por consequente, vão formar um embrião com uma possibilidade de saúde muito maior. Aliado a isso, uma gravidez muito bem acompanhada e um parto que, sempre que possível, natural, com um aleitamento materno exclusivo de 6 meses e, se possível, até os 2 anos de idade. Esse seria o marco e o início para que qualquer pessoa tivesse um sistema imunológico blindado e uma saúde muito mais efetiva. Porque, diferente do que muitas pessoas acham, saúde não é ausência de doença. Porque muitas pessoas têm vários sintomas que não se encaixaram ainda em uma doença, não tem um rótulo de doença, mas esses sintomas já são demonstrações que alterações no nosso sistema imunológico, alterações no nosso organismo, estão preparando para uma doença futura. E o que me apaixona pela medicina integrativa é justamente a possibilidade de atuar aí, enquanto uma pessoa tem apenas sintomas antes de doença. Porque quem não passa por momentos de diarreia, de obstipação intestinal, de muita azia, de má digestão, de flatulência, quando isso é uma coisa ocasional, normalmente não é nada. Mas muitas vezes isso se torna frequente. E a pessoa tende a achar que aquilo frequente para ela é natural. E, além de não procurar o médico, normalmente usa sintomáticos. Usa um remédio para gases, um remédio para dor, usa um laxante para obstipação e não trata a causa, que é a inflamação. E isso vai ser o pano de fundo para mais lá adiante esse intestino se inflamar e nesse intestino inflamado atingir o sistema imunológico e ser a origem de várias doenças que têm como início a deficiência do sistema imunológico. E isso vai desde as doenças autoimunes, as doenças respiratórias como asma, bronquite, as doenças do sistema nervoso central como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso tem início no intestino. Então, é por isso que é muito importante, e hoje quando alguém me pergunta se eu sou ginecologista, eu tenho um título de especialista por todas as entidades que o conferem, mas eu digo que eu sou médico. Porque antes de ser especialista, eu tenho a obrigação de conseguir identificar e evitar doenças no meu paciente em qualquer área. Eu não tenho a obrigação de tratar uma doença que requer uma especialidade. Eu não vou tratar um doente que tem uma doença coronariana, mas eu tenho a obrigação de dar orientações às minhas pacientes para que elas não culminem a ter uma doença coronariana. Essa é a verdadeira beleza da medicina, na minha visão, é você evitar que o paciente fique doente. E não somente você remediar algo que muitas vezes já está no estágio avançado e que muitas vezes você melhora o sintoma, mas não melhora a qualidade de vida do paciente. Então, era dessa maneira que eu gostaria de introduzir, porque esse assunto é um assunto tão extenso que eu poderia falar uns 5 dias seguidos sobre saúde e imunidade. Mas eu acho que a maneira mais concisa de resumir era justamente essa, e a partir daí ficar à disposição de responder os questionamentos de vocês, e inclusive no direct, inclusive a gente de fazer um desdobramento, que pode ser tanto na clínica como no meu Instagram pessoal, sobre esses assuntos, porque a gente sabe que cada pessoa, a depender da sua deficiência imunológica, vai ser atingido mais no lugar. Ou seja, vai ter aquela pessoa que diz, meu Deus, essa minha depressão que não para nunca, eu queria saber um pouco mais. Aí vai ter aquela que, esse meu intestino irritado que não para nunca, eu queria saber mais disso. Eu que tenho doença autoimune, fibromialgia, eu queria saber um pouco mais. Então termina que se a gente fosse fazer um desdobramento, não teria como falar de tudo. Mas a gente joga a semente para que ela possa germinar e gerar futuros assuntos para os nossos próximos encontros. Excelente. Nós não começamos com uma introdução, né? Começamos com uma aula. Várias informações aqui que eu não sabia. Acredito que alguns seguidores também tiveram essa mesma sensação de estarem sendo impactados pela primeira vez com algumas informações que o senhor passou. Muito obrigada, doutor Jorge. Olha, doutor Esmar está assistindo e agradeceu pelos parabéns. Obrigada, é uma pena não ter podido lhe dar um abraço, mas sinta-se abraçado. Obrigada pela sua audiência. Ele sempre marca presença aqui, sempre prestigia os médicos, sempre envia os seus comentários através da Ana Tereza. Muito obrigada. Vamos lá para as perguntas, então.
Vale ressaltar que várias pessoas interagiram aqui enquanto o senhor falava, satisfeitos com a sua explanação, com a explicação que o senhor deu sobre esse assunto, essa introdução que certamente vai embasar o restante aqui do nosso bate-papo. Primeira pergunta, doutor. Talvez a que a gente mais recebeu, talvez a que o senhor também mais recebe por aí. Qual que é a dieta ideal para aumentar a imunidade? Nesse caso aqui, após os 40 anos. Mas, de maneira geral, qual que seria a dieta adequada para pessoas que querem aumentar a sua imunidade? Veja só, a pessoa que quer manter a saúde e a imunidade equilibrada, ela deve ter uma dieta o mais in natura possível. Ela deve se manter distante o máximo possível daquilo que a gente chama de processados e ultraprocessados. Então, os processados são substâncias que precisam de menos de 5 produtos químicos. Podem ser conservantes, acidulantes, antibióticos, são vários os produtos químicos colocados dentro dos alimentos. E ultraprocessados, aqueles que têm mais do que 5 aditivos químicos. O que acontece? Esses aditivos, eles são necessários em alguns casos, porque eles melhoram a durabilidade do produto, eles tornam o produto mais palatável, com sabor melhor, eles melhoram a coloração, eles tornam o produto mais atrativo. Porém, grande parte desses aditivos químicos são responsáveis por aumento de várias doenças. São responsáveis por aumento de câncer, de hipertensão, de diabetes. E, além disso, a indústria colocou dentro da nossa alimentação açúcares refinados e gorduras trans que são altamente tóxicos para o nosso organismo. Então, quanto menos esse tipo de produto a gente ingerir, melhor. Então, quanto mais fruta, quanto mais legumes, quanto menos proteína animal a gente comer, quanto melhor a gente se hidratar, e mais variada for a nossa dieta, melhor vai ser a nossa saúde, a nossa imunidade. É óbvio, você vai dizer que nunca você vai comer isso? Não, tudo tem a lei da compensação. Por quê? O equilíbrio ômega 6 e ômega 3 é a base do processo de controle da inflamação do nosso organismo. A dieta de lanchonete, que é a dieta que é pão, pizza, hambúrguer, enlatado, produtos cheios de conservante, ela já é muito rica em ômega 6, que forma o ácido araquidônico, que faz parte da cascata inflamatória. O ômega 3, ele faz parte da cascata anti-inflamatória. Ele é a base para a formação de interleucinas anti-inflamatórias. A gente, dentro do nosso organismo, a gente tem uma enzima que faz a conversão tanto do ômega 3 quanto do ômega 6, e essa enzima é a mesma. Então, quando a gente fala assim, óleo de peixe, parece que o ômega 3 é produzido só no peixe, mas não. Todos os seres humanos também produzem ômega. O problema é que vários fatores bloqueiam essa enzima, como obesidade, diabetes, alguns produtos químicos, deficiência de zinco e selênio, excesso de lácteos e glúten, bloqueiam essa enzima da conversão. E essa enzima, ela sempre se direciona para o elemento que está em maior quantidade. Então, se você tem muito mais ômega 6, que tem na dieta inflamatória, você vai formar muito mais ácido araquidônico. Se você tem mais ômega 3, você vai formar mais EPA e DHA, que são os subprodutos do ômega 3, que são altamente anti-inflamatórios. Fora que o ômega 3 é muito importante porque ele faz parte da composição, eles são lipídios, são gorduras da membrana celular. Então, isso é importante em todos os aspectos, porque é a membrana celular que controla a entrada e saída de tudo, de nutriente, de elementos químicos, de minerais. Então, eles ultrapassam a barreira hematocefálica. E quanto menos ômega 3, mais essa membrana celular é rígida. Quanto mais ela é flexível. Então, por exemplo, um paciente que tem muito ômega 6 e pouco ômega 3, isso modifica a membrana do neurônio. Isso faz neuroinflamação. Isso diminui a troca de acetilcolina, de dopamina no sistema nervoso central, e essa deficiência vai levar ao aparecimento da grande maioria dessas doenças do sistema nervoso central. Então, muitas vezes, você tem uma doença que é tratada só com um antidepressivo, só com um ansiolítico, que é necessário, em boa parte das vezes, mas isso só está tratando a consequência. Porque quando você está dando um remédio para depressão, o que é que você faz? Você está aumentando a recaptação de uma serotonina ou de uma dopamina, ao invés de aumentar a produção, que está diminuída.
Então, quando você trata o processo inflamatório, que é corrigir, melhorando a dieta, corrigindo o nível de vitamina, melhorando a atividade física, que você bloqueia a inflamação, você vai aumentar a produção do neurotransmissor e a recaptação com o remédio vai ser melhor. Então, o que vai acontecer? O remédio vai fazer um efeito melhor e você vai ficar assintomático. Porque quando você não trata a causa, o que acontece? É aquele paciente que começa com antidepressivo, tem uma melhora inicial e depois começa a cair, aí aumenta a dose, aí associa um segundo, um terceiro, e quando você vai ver, ele está com 3, 4 remédios e ainda não tem qualidade de vida. Por quê? Porque está sendo tratado só a consequência. E a inflamação que originou isso não foi tratada. Isso serve para quase todas as outras doenças, como asma, como doenças reumáticas das articulações. O princípio é o mesmo. Então, quando você faz o equilíbrio na inflamação, anti-inflamação, que você trata a causa, a resposta à terapia para a doença fica muito mais fácil. Por quê? Porque além de você estar combatendo a doença, você está reduzindo o que estava causando ela. Dessa maneira, os resultados são muito mais eficientes. Deixa eu interagir aqui com algumas pessoas que enviaram mensagens enquanto o senhor falava. Glaucia Pereira fez um trocadilho com o que o senhor estava falando. Descascar mais e desembalar menos. Sim, essa teoria é a teoria mais simples de se explicar para o paciente. Quanto mais você desembala, mais você está comendo um produto industrializado. Quanto mais você descasca, mais você está comendo um produto in natura. Excelente, acertou. Tess também mandou aqui, meu médico querido e competente. Camila Muito obrigado. Também enviou uma mensagem, show, falou tudo. Nutricionista aí dando a confirmação sobre as informações que o senhor passou. Tati também disse, uma aula mesmo. Obrigada, tá agradecendo pelo conteúdo que o senhor está disparando aqui pra gente. É um prazer muito grande. Tem uma pergunta que faz referência ao que o senhor mencionou em relação a produtos tóxicos. A Flor Luz 42. Ela perguntou, então esses produtos tóxicos que aplicamos no salão, no couro cabeludo, baixam a imunidade? Tem alguma relação? Veja só, todos os produtos químicos que você utiliza, a depender da quantidade e da frequência, pode causar impactos na sua saúde. Então, assim, falar especificamente de alguma coisa é difícil sem saber que produto exatamente. Mas a grande maioria deles, de uma maneira ou de outra, vai causar impacto na sua saúde, porque bloqueia, às vezes, a absorção de uma vitamina, bloqueia a ação de uma enzima importante num processo metabólico, pode gerar resistência insulínica, pode comprometer a absorção de algum nutriente. Isso eu estou falando em relação a formol, em relação a amônia, a vários dos produtos utilizados em químicas em salão de beleza. Então, muitas das vezes, não é só o aspecto tóxico de alergia, de ficar vermelho, de você se sentir mal, de espirrar. E sim, a absorção daquele produto continuamente pode comprometer a imunidade, porque além de bloquear a formação de determinadas interleucinas anti-inflamatórias, muitos deles são capazes de ativar NF-kappa-beta, interferon, TNF-alfa, que são marcadores inflamatórios da cascata de inflamação. E isso tudo vai comprometer a imunidade e pode sim, por conta disso, ser algo que comprometa a sua saúde. Olha só. Tem uma outra pergunta aqui de Valdirene Oliveira. Ela diz que o leite... Ela pergunta, né, na verdade. Se o leite, para quem está com intolerância à lactose, baixa a imunidade. Ela diz que tem muita dificuldade de abandonar o leite, mas se sente muito mal quando usa. O leite baixa a imunidade para todo mundo. A intolerância à lactose é a ponta do iceberg que eu brinco e considero quem é intolerante que tem uma bênção de Deus, porque isso faz com que você não ingira algo que vai ser prejudicial. Porque o que é intolerância a algum alimento? É a perda da capacidade da enzima que faz a digestão daquele alimento. A lactose é o açúcar do leite. Então, as pessoas que têm intolerância, elas não fabricam adequadamente a lactase, que é a enzima que digere. Quando você come algo que você não consegue digerir, isso vai gerar fermentação, isso vai gerar gases, distensão abdominal, náusea, enjoo, dor abdominal, e isso é a ponta do iceberg. Mas a caseína, que é a proteína do leite, ela é uma proteína altamente inflamatória para qualquer pessoa. Portanto, o consumo excessivo de lácteos é ruim para a imunidade de qualquer pessoa. Porém, para pessoas que têm doenças autoimunes,
isso tem um impacto muito pior. Portanto, como é que a gente age? Nos pacientes que têm doença autoimune, a gente tem que ser mais restritivo e remover tudo aquilo que possa causar esse tipo de comprometimento por algum tempo, até que a gente consiga restabelecer a normalidade e reintroduza de uma maneira fracionada e equilibrada. Nos pacientes sem doença autoimune, o que a gente precisa fazer? Se ela tem intolerância, ela deve evitar ou, em situações especiais, ingerir a enzima lactase, que vai fazer com que ela não tenha esses sintomas. Mas se você come pouco e se você dá intervalos grandes, o que seria um intervalo grande? O seu organismo leva, em média, 72 horas para fazer o detox de uma substância ruim que você ingira. Então, toda vez que você ingere aquela mesma substância com intervalo inferior a isso, você gera uma inflamação crônica, que é o que gera a doença. Mas toda vez que você tem um intervalo superior a isso, você já deu tempo do seu organismo se reequilibrar e isso não vai gerar inflamação crônica. Então, se você come em pequena quantidade, come 2, no máximo 3 vezes por semana algo mais tóxico, eu acho que 2 seria um bom limite, mas tem gente que passa um pouquinho porque não consegue 3, eu consideraria o máximo, é muito difícil que isso vai gerar qualquer tipo de problema. A menos que você só faça um rodízio da substância tóxica que você está se alimentando. Ou seja, você deu 72 horas de uma, mas nesse meio tempo está comendo outra coisa que também é ruim. Então, é por isso que o ideal é que você se mantenha dentro de uma dieta anti-inflamatória, de uma dieta saudável e possíveis escapadas ocorram 2 vezes na semana. Isso é perfeitamente possível de se atingir. Porque quando você tem uma dieta anti-inflamatória, quando você corrige as disfunções metabólicas e hormonais, a gente se preocupa muito pouco com 2 coisas. Com o sabor e com a quantidade, que é o que mais gera estresse e faz as pessoas saírem da dieta. Porque não tem como. Você tem um paciente que ganhou 20, 30 quilos, ele vai ter que passar por um período de restrição. Só que essa restrição não pode ser eterna. E esse é o grande erro de médicos e nutricionistas de prescreverem dietas altamente restritivas por tempos muito duradouros. Isso gera estresse, eleva o cortisol, é tão ruim para o sistema imunológico como ele está comendo mal. Então, qual é o ideal? É um tempo pequeno de restrição para que esse organismo se readapte e depois você fazer uma reeducação alimentar para que ele entenda que ele pode comer de tudo se ele tiver equilíbrio. E que quando você tem equilíbrio e está tudo no lugar, não existe a necessidade do excesso de comida. O excesso de comida é reflexo de algum erro metabólico. Se você come demais doce, ou seu cortisol ou a sua tireoide está ruim, ou você tem uma deficiência de B12. Se você é aquela pessoa que come e sempre está com fome, com certeza você tem resistência insulínica, porque você come, mas não bota glicose para dentro da célula, ela vira gordura ou se acumula no fígado, e como você não tem glicose dentro da célula, o seu organismo tem a sinalização de fome. Ou seja, se você não tratar a causa, é muito difícil você ter sucesso com a consequência que é o ganho de peso. Isso é o que faz a gente ultimamente ter muito sucesso. Apesar de ginecologista, pela medicina integrativa, a obesidade é fator de risco e é complicador para qualquer patologia. Então, a gente termina que quando a gente faz a antioxidação, corrige o desequilíbrio hormonal, quando a gente orienta uma dieta anti-inflamatória, manda para uma nutricionista seguir um plano alimentar de acordo com as nossas diretrizes anti-inflamatórias, o emagrecimento vai ser uma consequência. E não aquele objetivo em primeiro lugar. Porque quando ele é o objetivo em primeiro lugar, nem sempre ele vai estar aliado à saúde. E quando ele não está aliado à saúde, ele não se sustenta. Agora, quando a saúde é o objetivo inicial, que é desinflamar, que é equilibrar, ele vai ser devagar, contínuo, mas o seu objetivo final vai ser alcançado. Por quê? Porque você fez primeiro a maneira mais correta, que é manter o equilíbrio e tratar a causa, e não partir para a consequência, que é o ganho de peso. Excelente, doutor. Enquanto o senhor falava, principalmente na parte do leite, algumas pessoas mencionaram a substituição do leite, que a gente está acostumado, né, o leite animal, por leite vegetal. Deram alguns exemplos como amêndoa, arroz, inhame ou castanha. Esses leites também são prejudiciais ou é uma... Não. O que é prejudicial no leite é a caseína, que é a proteína do leite que só tem em leite de origem animal.
principalmente no leite de vaca, que tem uma concentração altíssima. Os leites de cereal não têm caseína, então não tem problema algum. Na realidade, não são leite, né? Porque a nomenclatura leite é um substrato da mama de um mamífero. Então, a gente chama de leite porque tem uma aparência de leite, mas na realidade é um sumo de um cereal, que não causa nenhum tipo de problema. Eu gosto muito de aveia, de castanha, eu gosto muito de leite de coco, eu acho que ele é bastante saboroso e para as pessoas que nas nossas dietas a gente tira o açúcar simples, o próprio coco, ele já tem um doce natural, que é o açúcar dele, que deixa muito saboroso. Eu gosto muito também de usar o MCT, que é um extrato do óleo de coco, que tem só a parte anti-inflamatória do óleo de coco, que substitui bem, fica com uma coloração parecida com café com leite, só que sem nenhuma caseína, sem nenhum açúcar, e você engana o cérebro. Essa é a melhor maneira de você manter uma dieta. Primeiro, é você manter o sabor. O grande inimigo da dieta é a falta de sabor, e esse é o grande erro de boa parte da dieta, de você passa uma salada, mas uma salada insossa, uma coisa no vapor, sem nenhum tipo de molho, sem nenhum tipo de tempero, fica praticamente impossível. Aí a pessoa vai manter uma semana, 10 dias e vai desistir daquela dieta. Mas se você dá sabor com molho, se você consegue fazer um molho branco funcional com leite de coco, que não vai ter caseína, fazer um soufflé com aquela verdura, se você faz uma proteína e consegue fazer um molho saboroso com uma mostarda, com algo que não seja inflamatório e que não tenha derivado de leite, ou até que tenha num paciente que não tem doença, num paciente que o que você está querendo é só corrigir a inflamação e esporadicamente tenha um molho de algum queijo saboroso, isso você vai fazer que o paciente se mantenha mais focado na dieta. Porque quando você restringe demais e quando você tira o prazer da comida, você não consegue sustentar. Então, na realidade, as pessoas precisam entender que elas precisam modificar o seu padrão alimentar e não fazer uma dieta, porque dieta é algo para ser temporário que ninguém consegue manter a vida toda. Às vezes, aquele tratamento de choque em quem está 30 quilos acima do peso, que não tem como você não passar um período de restrição. Mas para você manter para a vida toda, não tem como ser desse jeito. Precisa ter sabor, precisa ter uma quantidade suficiente e, acima de tudo, precisa ser saudável. Legal. Quem falou dessas opções de leite vegetal foi a doutora Marcela Marinho. Ela comentou aqui em resposta, inclusive a Valdirene, a quem o senhor respondeu há pouco. Algumas pessoas estão fazendo questionamentos sobre os shots, perguntando se aqueles shots matinais eles realmente funcionam. Deram aqui algumas receitinhas, mas de maneira geral, essas receitas... Eu vou pedir desculpa a vocês porque eu tenho 2 problemas. Sem óculos eu não enxergo. Segundo, o óculos estava me atrapalhando com aquela luminosidade. E se eu parar para prestar atenção, eu perco o meu raciocínio. Então, eu prefiro que ela me pergunte. Se eu não responder alguém, eu não deixar alguém que me comprometeu, não é falta de educação, é porque sem óculos eu não enxergo realmente. Então, vamos lá. O shot, a gente tem algumas possibilidades e todos têm indicações muito precisas. E todos os insumos que a gente usa no shot, no nosso shot, por exemplo, imunológico, existem vários trabalhos científicos mostrando o quanto eles ajudam naquilo para qual a gente indicou. O grande problema é o seguinte, é que o shot, ele como se dizer, ele é o complemento. Não adianta você tomar um shot maravilhoso de manhã e aí, de repente, você vai almoçar um hambúrguer, e aí, de repente, de tarde, você come um chocolate, e aí, de noite, você come uma macarronada. O pobre coitado do shot não vai ter o que fazer. Mas, assim, quando você lança a mão de cúrcuma, existem vários estudos mostrando que a cúrcuma longa é um excelente ativo para você usar em quem tem resistência insulínica, ou seja, ajuda no emagrecimento. É um excelente ativo para você usar em pacientes com câncer. Existem vários estudos mostrando que ao adicionar cúrcuma ao paciente que faz quimioterapia, o quimioterápico penetra melhor na célula, destrói melhor a célula cancerígena por conta do metabolismo que a célula cancerígena tem, que é diferente da célula normal. Quando você usa o própolis, você tem vários estudos mostrando que o própolis reduz gravidade de doenças virais, como, por exemplo, o vírus influenza. Você tem várias propriedades cicatrizantes do própolis.
Quando você faz uso da glutamina, você tem vários estudos que esse é um aminoácido importantíssimo na regeneração das mucosas, e um dos problemas intestinais é a hiperpermeabilidade que os alimentos ruins, o álcool, causam, fazendo com que as células intestinais, que eram para ser bastante grudadas, fiquem espaçadas, e com isso, tudo aquilo que está dentro do intestino possa alcançar o sistema imunológico e causar doença. Existem milhares, assim, a vitamina D é um dos assuntos que tem mais trabalho científico publicado nos últimos 10 anos, e eu não sei por que as pessoas insistem em querer tapar o sol com a peneira. Eu não sei se é porque não lê inglês, eu não sei se é porque não procura um estudo, ou às vezes eu fico sem saber qual é o interesse real. Mas assim, a gente não precisa usar overdose de vitamina D para as pessoas normais. Existem protocolos específicos de um cientista fabuloso, que é o Dr. Cícero Coimbra, em que você usa altas doses de vitamina D para paciente que tem doença autoimune. Mas por que nesse paciente essa alta dose não faz problema? Porque o paciente de doença autoimune, ele tem um problema no citocromo P450 do receptor de vitamina D, que diminui a capacidade absortiva. Então você precisa de doses altas, porque o paciente vai absorver uma parte pequena. Mas para a grande maioria da população que não tem nenhuma doença autoimune, doses normais de vitamina D, que podem variar entre 4 e 10 mil unidades por dia, isso aí vai variar de acordo com o peso, com a altura, com a idade, com a necessidade, com a prática esportiva de cada pessoa e com o nível que a própria vitamina D ele tem, que você pode começar com uma dose para atingir um patamar de normalidade e depois baixar para manutenção. Vários estudos mostram milhares de benefícios da vitamina D. Afinal de contas, antigamente, quando não se tinha muito tratamento para doenças que tem o componente autoimune, como a tuberculose, o que é que se utilizava? Utilizava o solárium, que era colocar essa pessoa em lugares onde tinha sol. Por quê? Porque o sol ativa a vitamina D. A intenção de usar o sol como tratamento para alguma doença é tão simplesmente de você ativar a vitamina D na pele. Você transformar a hidroxivitamina D em vitamina D ativa, que é o principal modulador do nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico tem uma linhagem de células TH e essa divisão vai para TH1, para TH2 e TH17, que são os principais linfócitos helper para a doença autoimune. Na ausência de vitamina D, você transforma muito mais tipos de linfócitos que causam doença autoimune. Na presença de vitamina D, você bloqueia essa diferenciação para linfócitos que têm maior tolerância imunológica. Então, quando a gente diz que você vai melhorar a imunidade, muitas vezes não é você aumentar, é você reduzir. Porque os pacientes que têm doença autoimune, na realidade, eles não têm um sistema imunológico deficiente. Eles têm um sistema imunológico exacerbado. Ele produz, ele dá um tiro de canhão para matar uma formiga. Ele produz muito mais do que o que deveria. E o que a vitamina D faz é modular a resposta do sistema imunológico. Ou seja, ela melhora de quem tem baixa e ela reduz de quem tem alta. E isso faz com que você chegue no equilíbrio. Então, níveis adequados de vitamina D são excelentes para essa manutenção. Portanto, quando a gente faz um shot e que a gente escolhe esses produtos, a gente escolhe fazendo uma combinação de fatores que vão, de determinadas maneiras, se somar para melhorar o sistema imunológico, para melhorar a digestão. Grande parte das pessoas tem o seu sistema imunológico ruim, por quê? Porque digere mal. E o que acontece? Nós, médicos, prescrevemos muito mal. Infelizmente, essa é a realidade. Porque um dos remédios mais prescritos no mundo são os inibidores da bomba de prótons, são os prazóis, os derivados do omeprazol. E ele serve para quê? Para reduzir a acidez gástrica. E a grande maioria que usa o omeprazol usa para gastrite. Gastrite é sinônimo de falta de acidez e não de excesso. Então, o uso do omeprazol pode ter uma melhora clínica pontual, mas o que ele vai fazer é reduzir mais ainda uma acidez que já é pouca, e isso vai comprometer completamente a digestão de proteína. A gente só digere proteína quando você tem um pH altamente ácido. E isso vai comprometer também uma das grandes funções das nossas enzimas digestivas que tem na boca e no estômago,
que é a ação bactericida, que para essa ação bactericida a gente precisa que ela seja ácida. Então, quando você diminui a acidez, além de você permitir mais proliferação bacteriana, você digere mal proteína. Porque a gente não absorve macronutriente, a gente não absorve proteína, a gente absorve aminoácido, que é o produto da degradação da proteína. A gente não vai absorver o carboidrato, a gente absorve a glicose, que é a degradação do carboidrato. Então, quando você não digere, não faz a hidrólise da proteína, ela passa do estômago para o intestino praticamente inteira. O que é que isso faz? Putrefação, fermentação, e isso mata a maioria das bactérias que produzem substâncias importantíssimas para o nosso organismo e a proliferação de outras que produzem substâncias que causam muito mal à nossa saúde. Então, isso que é a desbiose. A desbiose é o desequilíbrio da flora causada, na grande maioria das vezes, por uma alimentação irregular, por excesso de álcool, por excesso de estresse, por menopausa. A deficiência hormonal faz isso. Por quê? Porque a deficiência do estrogênio diminui a capacidade das células oxínticas do estômago de produzir ácido clorídrico. Então, quem não tem o ácido clorídrico não digere bem proteína. E quando a gente usa o limão no nosso shot, o que é que a gente quer? O limão é um ácido fraco. Quando você dá um ácido fraco, para compensar, você aumenta a sua produção de ácido clorídrico. E é por isso que o shot com limão é um erro que algumas pessoas cometem, ele tem que ser tomado imediatamente antes de você comer. É um erro você tomar ele e passar muito tempo para ir comer. Isso pode causar dispepsia, ardência no estômago, e isso vai perder a função principal, que foi você estimular o ácido clorídrico para funcionar na digestão do alimento. Então, o shot, ele é em jejum, assim que você vai quebrar o seu jejum. Mas se ele tiver limão, ele tem que ser imediatamente antes do seu café da manhã. Então, são esses pequenos detalhes que muitas vezes o paciente só tem na nossa consulta. Às vezes, quando você vê um post no Instagram, isso é um estímulo que a pessoa procure um médico, que procure se informar, que procure um nutricionista, porque se fosse tão fácil você só olhar e já reproduzir e tudo funcionar tão bem, mas infelizmente as coisas têm minúcias e têm detalhes que as mídias não permitem que a gente se explane por tanto tempo, mas a gente dá o start inicial para que a pessoa enxergue que o problema dela possa ser resolvido e vá atrás de conseguir a ferramenta para isso. Excelente. Acho que as meninas que perguntaram sobre o shot tiveram suas dúvidas esclarecidas. Foi Cássia e a Vera, elas perguntaram sobre o shot. Tem uma pergunta, doutor, em relação à dieta adequada para pacientes com endometriose. Existe essa indicação precisa? Existe sim. Hoje a gente considera a endometriose uma doença autoimune. Ela tem várias características peculiares a todas as doenças autoimunes, como, por exemplo, uma maior alteração de TH17, como eu acabei de citar, que ocorre nas doenças autoimunes, uma grande expressão de NF-kappa-beta, que é uma proteína nuclear muito aumentada em pacientes de doenças autoimunes, ou seja, ela tem todo um comportamento de doença autoimune. E como tal, a gente precisa, em primeiro lugar, fortalecer o sistema imunológico. Por quê? Porque toda vez que você fortalece e modula o seu sistema imunológico, a resposta da doença que você está tratando, autoimune, vai ser muito melhor. Você vai conseguir, de maneira muito mais eficaz, tirar o sintoma e devolver qualidade de vida. Então, toda vez que você tem uma doença autoimune, você tem que ter uma dieta anti-inflamatória. E quais são os alimentos que são péssimos para o nosso sistema imunológico? Açúcar simples, caseína, que é a proteína do leite, o glúten, que é a gliadina, a proteína do glúten, o excesso de álcool e o excesso de proteína animal. Então, tudo que a gente falou vai causar o quê? Hiperpermeabilidade no intestino e desbiose. Então, tudo que causa desequilíbrio na flora e desequilíbrio na mucosa do intestino afeta a imunidade. Então, toda vez que você exagerar em um desses alimentos, você vai fazer com que o seu sistema imunológico fique mais vulnerável. E se você tem uma doença com característica autoimune, o controle dela fica muito mais difícil. Então, qual é o ideal? A paciente que chega na crise, na paciente de endometriose, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir a dieta, antes mesmo do bloqueio menstrual. Normalmente a gente faz simultâneo, né? Que a gente na consulta evidencia tudo e vai fazer. Mas a dieta é tão importante para ela como a droga que você vai usar para bloquear a menstruação.
Então, quando você lança a mão de retirar tudo isso, a eficácia do seu tratamento, por exemplo, a gente usa muito gestrinona para paciente de endometriose, é infinitamente superior na qualidade e na rapidez com que a gente faz com que esses sintomas desapareçam. E por incrível que pareça, nos casos leves, às vezes só a dieta já quase que regulariza a condição da paciente. A gente tem alguns casos, né, de pacientes que a gente faz isso, que a gente retira esses processos inflamatórios e muitas vezes a gente faz uma prescrição e a gestrinona, como é um produto excelente, mas não é barato, às vezes a paciente, por algum motivo, demora um pouquinho de começar o tratamento com a gestrinona por conta do preço. E, assim, algumas vezes eu já tive pacientes que retornaram para a revisão que ainda não tinham começado a gestrinona, mas já tinham tido uma melhora significativa no que diz respeito ao controle da dor, o padrão menstrual já não estava mais tão doloroso, na redução da TPM, mostrando o impacto que a correção da inflamação pode atingir esse tipo de paciente. Então, tão importante quanto você usar o remédio para tratar, é você tirar o fator que causou aquele problema. Então, a dieta é importantíssima na paciente de endometriose. E, assim, quando você vai fazer o uso da gestrinona, ela é mais importante ainda. Porque toda vez que você tem doença autoimune, você aumenta o risco de ter síndrome metabólica, que é resistência insulínica. E quando isso acontece, essa paciente ela tem um metabolismo com a maior tendência a ganho de peso. E como a gestrinona pode fazer retenção de líquido, então o somatório disso pode fazer com que essa paciente enche mais, com que essa paciente ganhe mais peso. Então, a dieta é muito importante não só para a doença em si, como para o equilíbrio do efeito colateral do hormônio que a gente vai usar. Então, a paciente usuária de gestrinona, mesmo que não tenha endometriose, é uma paciente que normalmente eu ajusto a dieta dela no que diz respeito a essa parte inflamatória, pois dessa maneira a gente reduz significativamente os principais efeitos colaterais da gestrinona, que são queda de cabelo, retenção de líquido, aumento da oleosidade da pele, acne. Então, a correção da dieta é algo importantíssimo para que a gente reduza esses efeitos colaterais. E muitas vezes é o suficiente para que a paciente não tenha nenhum deles. Óbvio, vai ter paciente que a gente vai precisar lançar mão de alguns ativos específicos para corrigir algum efeito colateral. Mas quando tudo está equilibrado e você corrige a dieta, muitas vezes não tem a necessidade de se fazer mais nada além disso. Excelente. Deixa eu interagir com algumas pessoas que várias mandaram mensagens aqui para a gente, além das perguntas. Vamos começar aqui. Camila Cis comentou novamente. Concordando com o senhor que não deve existir dieta restritiva, e sim equilíbrio. Tratar a causa é o que trabalhamos. Silvana Abreu diz sensacional, parabéns. Patrícia Rude está aqui, perfeito. Parabéns, doutor Jorge. Obrigada pela audiência, Paty. Tem algumas pessoas questionando, doutor, se o leite de coco aumenta o colesterol, se é prejudicial para pessoas que têm o colesterol alto. Veja só, a gordura do coco é uma gordura boa. O MCT, que é o triglicerídeo de cadeia média, ele acelera a queima de gordura. Agora, obviamente, o leite de coco, ele tem o açúcar do coco, que é um carboidrato. Então, nos pacientes que têm dieta restritiva momentânea por algum motivo, você tem que controlar a quantidade. Porque o que aumenta o colesterol e o triglicéride não é gordura, é açúcar. Esse é o grande erro de algumas dietas e de alguns médicos, de alguns nutricionistas. Quando você quer diminuir o triglicéride de alguém, porque a dieta vai se refletir no triglicérides, não é nem no colesterol, é mais no triglicérides. O que você precisa é diminuir a ingesta de carboidrato. Então é o açúcar, a massa, o macarrão que ele come que vai aumentar o triglicérides. A gordura boa, muito pelo contrário. Ela vai ter um caráter anti-inflamatório e ela vai acelerar a queima de gordura. No caso, o MCT, que é um extrato do óleo de coco, do leite de coco, é mais indicado para esses pacientes que têm esse tipo de restrição do que o leite in natura, que é feito com a fruta. Isso a gente vai variar de acordo com a individualidade. Às vezes você tem um paciente que você quer tirar a caseína, mas ele não tem sobrepeso, é uma pessoa que faz atividade física, que quando você vê o planejamento do diário nutricional dele, não tem excesso calórico, ele está normalizado, ou às vezes tem até um pouco de déficit calórico, que ele está querendo ainda dar
uma traçadinha, queimar um pouquinho de gordura, não vai ter problema. No paciente que está com muito sobrepeso, aí nesse paciente a gente indica mais o MCT e menos o leite de coco, porque nessa pessoa específica, a quantidade de carboidrato que ele ingira pode atrapalhar o déficit calórico que ele vai precisar na dieta dele para perder peso. Sim. O doutor Gabriel Ata também está assistindo a nossa live. Ele fez uma piada que eu acho que é médica. Eu não entendi. Estou ficando com fome funcional integrativa. Foi o comentário dele. Espero que isso signifique que ele está ficando com fome de comer algo saudável. Ó, tomara. Cianique respondeu, poxa, quanta sabedoria, tá? Colocou várias palminhas aqui para te agradecer por compartilhar Obrigado. tanto conhecimento, tanta informação com a gente. Esse nome eu não estou entendendo, mas eu entendi. O Graciela também disse muito bom, várias palminhas. A Jacilda comentou em relação aos primeiros dias de dieta. A primeira semana parecia estar em crise de abstinência. A sensação é bem essa mesmo. Verdade. Vários outros comentários. Mas assim, é o que eu digo para os meus pacientes. Você passou 10 anos para ganhar esses 20 quilos. Você quer perder em 10 dias? Não tem como. Então, assim, você tem que passar por um período de restrição. Você tem que ter prazer, você tem que ter alguma coisa de bom na sua dieta, você tem que ficar satisfeito. Mas, a depender de quanto tempo você levou para tomar pé de que você precisa perder peso, o que você acumulou foi tanto que vai precisar de um períodozinho de restrição. Aí, o preço que você paga é proporcional ao tanto que você saiu de onde deveria até chegar naquele peso. Se o que você extrapolou foi pouco, a sua privação vai ser pouca. Se o que você extrapolou foi muito, a sua privação vai ser maior. Todo mundo só colhe o que planta. Esse ditado vale também para quem quer emagrecer. Vale também para dieta. Lauli Pires, ela comentou sobre os textos que ficam passando, pediu para desativar, mas se a gente desativar não consegue interagir com vocês. Mas depois, quando a live fica salva, ela fica sem os textinhos passando. E aí vocês podem conferir na íntegra. Teve quem perguntasse também se a live vai ficar salva. Sim, fica salva. As lives que a gente já realizou aqui no Instagram, inclusive, já estão numa playlist exclusiva no YouTube. Então, no YouTube da Clínica Osmar Coutinho, tem todas as lives que a gente realizou. Essa também a gente vai subir lá. E as minhas eu salvo também no IGTV do meu Instagram. Isso é @drjorgevalente. Isso. É isso? Massa. Uma pergunta da Laudi Pires também. A creatina e a glutamina podem ser misturadas no shot? Isso vai depender muito do objetivo. Por exemplo, tem uma pessoa que vai tomar o shot de manhã, mas ela não quer quebrar o jejum. Se ela botar creatina e glutamina, vai quebrar o jejum. É uma pessoa que está fazendo jejum intermitente. A pessoa que aquele já é o momento dela quebrar o jejum, ela pode usar a glutamina ou a creatina sem problema nenhum. Eu prefiro fazer o shot com a glutamina e eu gosto muito de usar a creatina no paciente que faz atividade física no pós-exercício e no paciente que não faz atividade física à noite. Eu gosto muito de usar creatina em idoso, porque muita gente acha que creatina é suplemento de bombado, né? De ganhar massa, de ficar forte. Mas a creatina é um antioxidante excelente e vários estudos mostram a diminuição de sarcopenia em idoso com o uso de creatina. E sarcopenia, que é a diminuição de músculo, é causa de muitos problemas, muitas doenças do idoso, de mais queda. Quanto menos músculo, menos ele se sustenta, mais ele tem dificuldade de deambular, mais queda ele toma, então aumenta o risco de fratura. Quanto menos músculo, mais dores ele sente. Então essas dores crônicas do idoso têm muita relação com sarcopenia. Então a creatina no idoso, na dose adequada, é algo que eu gosto muito de lançar mão, mas normalmente não uso no shot de manhã. Até porque a creatina normalmente não tem um sabor muito bom. Então, quando você mistura tudo no shot e a creatina ela é mais de difícil diluição e no shot normalmente a quantidade de líquido é pequena, eu prefiro deixar a creatina num shake, em algo que tem uma quantidade mais de líquido e que disfarce o sabor, mas não que tenha uma contraindicação. Excelente. Estamos entrando nos 6 minutos finais da nossa live. Acho que dá tempo de responder mais uma perguntinha rápida, de repente. E aí o Dr. Jorge vai se despedir. A pergunta que mais chegou aqui, doutor, nesses últimos minutos de live foi relacionado à dieta e queda de cabelo, uso de gestrinona e queda de cabelo, como evitar queda de cabelo. Existe alguma receita, alguma fórmula, algum novo hábito que se adote para evitar essa queda? Veja só,
você tem várias causas de queda de cabelo. Quando a gente está pensando numa queda de cabelo androgenética, que é por conta do androgênio, que é a causa da gestrinona, o que está acontecendo? Um grande aumento da oleosidade do folículo piloso enfraquece e faz cair. Então, a gente tem uma série de substâncias que a gente lança a mão para isso. A gestrinona, ela diretamente não faz isso. O que faz isso é a dihidrotestosterona, que é um metabólito da gestrinona. A enzima que faz essa transformação se chama 5-alfa-redutase. Então, a gente lança a mão de substâncias que bloqueiam ou reduzem a ação da 5-alfa-redutase. E quais seriam essas substâncias? Por exemplo, o aldactone, que é a espironolactona, que muita gente usa como diurético, mas ele é um bloqueador da 5-alfa-redutase. Por isso que a gente usa muito a espironolactona, ou isolada ou em fórmula. O sal-palmeto. Existem várias substâncias que a gente pode utilizar com essa função. O minoxidil, que a gente pode usar em solução. Além disso, a deficiência de algumas vitaminas e nutrientes podem estar intimamente ligadas a essa queda de cabelo. E às vezes a paciente já tinha essa deficiência e passou a usar gestrinona e isso potencializou. Então, deficiência de B12 causa muito queda de cabelo, deficiência de vitamina D causa muito queda de cabelo. Ferritina baixa causa muito queda de cabelo. Normalmente, você tem um dos motivos que a paciente lhe procura para gestrinona é a paciente que tem um ciclo que é muito forte, que sangra muito. Então, essa paciente que sangra muito busca gestrinona para o bloqueio menstrual. E essa paciente que sangra muito baixa muito a ferritina. Então, ela já tem um fator que vai fazer cair o cabelo e quando bota a gestrinona, inicialmente isso pode potencializar. Então, corrigir isso, porque quando a causa é a deficiência de ferritina, a médio prazo a gestrinona vai corrigir, porque essa ferritina vai subir, vai fortalecer mais e melhorar. O que a gente pode fazer isso? Repor ferro, que é o que vai normalizar a ferritina, e aumentar a ingesta de vitamina C. Por quê? Porque a absorção de ferro no nosso intestino depende de vitamina C e de B12. Então não adianta você dar ferro e ela não ter níveis adequados de vitamina C e de B12, porque você não absorve. Então, saber mexer com os nutrientes, com as vitaminas, é algo importantíssimo para que você corrija muitas vezes um problema como queda de cabelo sem a necessidade de remédio. Mas, em alguns pacientes, a gente vai ter que lançar mão. Isso vai ser variável de acordo com a intensidade e com o tipo específico de problema que está levando à queda de cabelo daquela paciente. Cada caso vai ser seu caso. Sim. Bom, muito obrigada a todos que participaram da nossa live. Tem alguns comentários lamentando o final da live, mas é porque o Instagram só permite que a gente converse por 1 hora. Senão a gente perde esse conteúdo, não consegue subir depois para vocês. Mas o bate-papo foi super esclarecedor. Se a sua pergunta foi enviada e não foi respondida por causa de tempo hábil, porque os assuntos realmente demandaram um tempo maior de resposta, envie pelo direct, pode mandar para a gente, que a gente vai encaminhar para o Dr. Jorge, vai pedir que ele responda, e aí a gente passa a resposta para vocês. Os seguidores do perfil do Dr. Jorge Valente estão convidados a conhecer o perfil da Clínica Elcimar Coutinho. Os seguidores da Clínica Elcimar Coutinho, que porventura ainda não seguem o Dr. Jorge Valente, também estão convidados a conhecer o perfil dele, que tem sempre muitas dicas, tem sempre muito conteúdo bacana, assim como aqui na clínica. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, doutor. Sempre um prazer conversar com o senhor, ter esse bate-papo. Eu que agradeço. É um prazer muito grande contribuir com conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, a gente mostrar para os pacientes que existem alternativas à medicina tradicional, que a mudança no estilo de vida é fundamental para a manutenção da saúde. Mais uma vez, dar parabéns ao Dr. Elcimar. Obrigado pela sua audiência. Um grande beijo no seu coração. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima live. Boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo.